Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo, mais uma vez, não aqui no Manchete, mas para vários bate-papos, o advogado João Paulo Granja, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, João. Amigo Arnaldo, um prazer imenso, honra e privilégio estar aqui contigo e ainda mais para debater um tema que eu tanto me atrai, gosto, que é o direito eleitoral. Eu diria que não tem quem faça campanha política aqui na região que não conheça o João Paulo, né? Não tem como. Acho que pelo volume, pela quantidade de eventos, quantidade de entrevistas e assim, logicamente para nós aqui, eu acho que tem um sabor especial. Acho que o campus, nesses anos eleitorais, campus respira política, se divide, diverge, cada um tem seu ponto de vista e eu acho isso muito legal, salutar, e a democracia que ganha sempre. João, nós estamos entrando aí no jogo jogado real agora. Começam as convenções nessa semana, no dia 20. O que muda para a imprensa, para as redes sociais, para os políticos a partir de agora? Então, nós já tivemos mudanças recentes desde o dia 5. Então, dia 5 de julho marcou uma mudança para a gestão pública. Então, desde o dia 5, quer dizer, 90 dias antes da eleição, quer dizer, 3 meses antes da eleição, não pode mais o poder público fazer publicidade institucional, senão para questões essenciais. Então, rede social do município, da prefeitura, secretarias, todas foram ou deveriam ser desativadas. Até o material arquivado deveria ser tirado do ar. Então, esse é um dos pontos essenciais. Para garantir que haja equilíbrio no pleito, exige-se que os órgãos públicos não façam publicidade institucional após 3 meses, quer dizer, há 3 meses da eleição. E nisso, só temos uma exceção, é o que for essencial. Então, nós tivemos há 2 anos a pandemia. Então, local de vacinação, podíamos fazer. Fora isso, nada. Ah, João, nós temos aqui eventos da prefeitura, dia disso, dia daquilo, que ocorre todo ano. Como fazer publicidade? Ela tem que fazer canais particulares do prefeito, do gestor, no boca a boca, até outdoor. Mas publicidade institucional nos canais sociais, canais das redes sociais, está vedado. Além disso, não pode mais inaugurar a obra pública, então desde sábado. Não pode mais inaugurar a obra pública ou não pode com a presença do gestor? Então, essa é uma divergência, porque, embora não faria muito sentido você inaugurar uma obra pública sem ter o gestor presente, mas admite-se hoje que se faça a inauguração, logicamente, só a entrega formal para a população, sem que ocorra um ato público assim, formalizando a entrega. Mas é meio sem sentido o gestor não transferir, não fazer essa entrega da praça, da obra, com o fim de promover-se. Então, admite que faça a entrega, mas o ato formal de entrega não pode mais ser feito. Então, essa é a sutil diferença. Quer dizer, aquele evento de inauguração, ele não pode ser feito. Ou ao menos que não pode ser feito com a presença do gestor. Então, meio que fica meio sem sentido. Somado a isso, não podemos fazer mais eventos públicos com o fim de fazer publicidade da gestão. Não podemos fazer contratação, demissão, aumento, redução de salários, cessão de servidor 90 dias antes da eleição. Então, há uma série de vedações do artigo 73 da Lei 9.504 que eles versam especificamente sobre as proibições, as vedações do gestor público com o fim de garantir o equilíbrio do pleito. Agora nós vamos para as convenções no dia 20 agora, no próximo dia 20. Com as convenções, os pré-candidatos já deixam automaticamente de ser pré e passam a ser candidatos, já podem botar o bloco na rua como candidato, pode pedir voto, não pode pedir voto. O que muda a partir das convenções? Então, com a convenção, o candidato ele sai da figura, sai da expectativa de tornar-se um dos escolhidos na convenção para tornar-se candidato, efetivamente.
com a distinção que ele ainda não pode fazer propaganda, ele ainda não pode pedir voto. Então, a lógica é, a partir das convenções, ele sai da figura do pré e torna-se candidato. Porém, só a partir do dia 16 de agosto que ele pode pedir voto, que ele pode dizer, olha, vote em mim, acredite nas minhas ideias, conto com o seu apoio. Hoje, como pré-candidato, até muitos em casa devem se indagar, mas eu vejo tanto pré-candidato que marca prestação de contas, que marca reunião, que marca debate, que marca conversa. Isso pode? Pode. Então, até o dia 16 de agosto, ele pode sim se reunir, ele pode sim mostrar-se, ele pode colocar-se como pré-candidato, como candidato a partir das convenções. Porém, ele não pode pedir voto. Ele não pode dizer, olha, conto com o seu apoio, olha, estaremos juntos em 2025. Ele pode, no máximo, elogiar-se, dizer quais são as qualidades dele, o que ele fez como gestor, o que ele fez como médico, como, sei lá, na função que ele exerça. Então, ele pode tranquilamente enaltecer as suas virtudes, criticar a gestão, elogiar a gestão, mas não pode, em momento nenhum, dizer-se como efetivo candidato e, com isso, pedir voto. A partir do dia 16 de agosto, não. Então, a data de início da propaganda, 16 de agosto, a partir dali, sim. Ele pode, à vontade, pedir voto, dizer-se candidato, brigar com as armas que tiver lícitas, com o fim de obter o máximo de votos possível, com o fim de se eleger. João, agora nós vivemos há algum tempo, né? Talvez essa já seja, desde 2016 para cá, 2016 sobretudo, foi muito impactante para Campos, as eleições com as redes sociais. Sim. O eleitor comum, ele pode acabar prejudicando seu candidato de alguma forma usando as próprias redes sociais? Pergunto isso porque estava lendo o decreto do prefeito Vladimir, né, balizando essas regras em relação às redes sociais institucionais, mas também falando sobre pessoas agentes públicos durante o horário de trabalho. E ali é vedado o uso de rede social para a questão política. Isso se enquadra só agente público, funcionário público, ou de alguma forma o eleitor, nesse período aí entre pré-campanha e campanha, pode acabar prejudicando o seu candidato? Então, o problema do servidor público é que ele está em horário de trabalho. Uhum. Em horário de trabalho, ele não pode externar, ele não pode participar de eventos extra-trabalho. Então, João, pode o secretário, pode o servidor público, por exemplo, hoje, nós estamos aqui em julho, ele pode participar de reuniões de campanha ou pré-campanha, pode participar de eventos, de prestações de contas após o horário de trabalho? Pode. Mas no horário dele de trabalho ele não pode participar de nenhuma atividade de campanha, seja na pré-campanha, seja na campanha. Então, é por isso que é muito comum, isso nós vimos nas eleições anteriores, normalmente carreata, passeata, você faz sábado e domingo, comícios, ou após às 18 horas, que é a hora que termina o expediente do servidor público, ele pode se dedicar à campanha de A, de B, de C, ou à sua campanha, embora aí, deixa eu só corrigir, na verdade, o servidor não pode ser candidato, Sim. né? Mas, em tese, o vereador poderia, o prefeito poderia. Mas, agora, a segunda pergunta sua foi as pessoas particulares, são os demais cidadãos. Então, eles podem tranquilamente externar seu ponto de vista. Qualquer momento. Qualquer momento. Eu posso externar, posso usar uma camisa com o candidato que melhor me aprouver, eu posso usar um boné, posso dizer na minha rede social, olha, eu acho que doutor fulano ou João das Couves é a pessoa ideal para poder representar-nos no ano que vem. Então, eu, João, enquanto pessoa alheia ao pleito, pessoa totalmente fora do conjunto eleitoral, eu posso tranquilamente externar meu ponto de vista, e isso é princípio magno, é uma lógica principal
da Constituição da democracia. João, no começo da nossa conversa aqui, eu falei que não tem quem faça política aqui na região que não conheça o seu nome, porque você atua na área do direito eleitoral há muito tempo, foi procurador de várias cidades aqui da região, hoje está em São Francisco ainda, como procurador, enfim. Mas eu vi uma nota da jornalista Berenice Seara que me chamou bastante atenção. Berenice falou o seguinte, que até pouco tempo os principais políticos brigavam pelos melhores escritórios de marketing, ir atrás do pessoal de marketing político, e era uma briga para quem conseguiu o melhor. Mas hoje em dia isso mudou. Todo mundo vai atrás dos melhores advogados. Você compreende da mesma forma e por quê? Felizmente ou infelizmente, muitas das eleições elas se decidem nos tribunais. Acaba que, se você for olhar ao nosso redor, nós tivemos vários municípios com eleição suplementar. Tivemos Búzios aqui próximo, Campos mesmo, nós tivemos períodos e mais períodos de eleições que se resolviam. Uma semana o prefeito era um, na semana seguinte tinha uma liminar, o prefeito era outro, aí caçava, era outro, depois o TSE dava uma liminar, um efeito suspensivo do recurso especial, era outro, e essa alternância de poder, alternância, ela deriva muito da capacidade, da competência dos advogados que representam cada um dos políticos. E, de fato, se nós pensarmos que do TRE, 1/5 dos seus membros ele é composto por advogados, por defensores públicos, por pessoas ligadas à advocacia, nós demonstramos que a paridade que deve existir nos meios jurídicos, ela decorre muito também da influência, do poder que você tem, da capacidade sua de persuasão. Então, quem possui consigo bons escritórios, seja para defender-se, seja para poder atacar os adversários, que também muito da briga não é só de você saber defender, mas também saber atacar. Nós tivemos agora quase a perda de mandato de vereadores, de deputados. Em Campos mesmo tivemos há uns 4, 5 meses pretéritos, 6 vereadores que foram afastados, que perderam seus mandatos por demanda de outros partidos, quer dizer, por questões jurídicas. No caso aí, como nós tivemos há uns 5, 6 meses atrás, a acusação, ou melhor, a imputação de fraude à cota de gênero, que acabou por caçar 6 partidos. Eu tive, por exemplo, um caso similar a esse em São Francisco, onde estavam com o risco de serem caçados 3 vereadores. Lá em São Francisco, a minha sorte talvez tenha sido melhor. Talvez, se chegássemos ao TSE, talvez tivesse uma outra sorte, como foi no caso aqui dos 6. Então, hoje, a lógica, ela meio que passa ao largo, ou passa em paralelo à capacidade de votar, ou a quantidade de votos recebida. Talvez para aquela crença que nós tínhamos até então, de que nunca vai dar problema, de que a gente sempre acha que vai dar um jeitinho, e hoje o Poder Judiciário está bem diferente. E bons advogados, bons escritórios, eles podem, no fundo, definir entre a eleição e a cassação de um candidato. Nessa eleição que você citou a vereadora, dos 6 vereadores que perderam o mandato, não foram só os votos dos vereadores que foram anulados, foram mais de 45 mil votos anulados nessa decisão. E a gente vê julgamentos recentes em que advogados usam como tese a questão, o expressivo número de votos Sim. que o candidato recebeu em uma eleição para afastar ali qualquer questão de irregularidade que venha a ser apresentada. No seu ponto de vista como advogado, é um ponto a ser considerado o número de votos, expressivo número de votos numa eleição, que também pesa. Nessa casa da fraude à cota de gênero, por exemplo, às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com o processo, não estou falando aqui, não estou defendendo nenhum dos 6 no caso, não estou defendendo ninguém aqui, mas muitas vezes acontece que a pessoa não tem ligação nenhuma com a condução do partido, o partido comete uma fraude e o candidato eleito é prejudicado. Enfim, o peso do voto do cidadão, do candidato, deve ser considerado uma decisão judicial do seu ponto de vista? Eu fiz uma palestra há um tempo atrás sobre isso. Fiz aqui em Campos e fiz em Búzios. E estava expondo o seguinte: hoje, com essa questão de fraude à cota de gêneros, e agora tem uma súmula sobre isso,
Então, a súmula diz o seguinte, olha, não importa a circunstância, se a mulher escolhida pelo partido para poder se candidatar, ela tiver votação zerada ou pífia, ou ínfima, se ela não fizer ato de campanha e tiver prestação de conta igual às demais candidatas, qualquer que seja o argumento, ela terá os seus votos anulados e, por tabela, todos os candidatos do partido também terão os seus votos anulados. Então, eu estava até expondo para eles o seguinte, olha, hoje, cada vereador ou cada candidato, deixa eu corrigir, cada candidato ele tem que zelar pela sua campanha e pela campanha da sua candidata mulher. Ele tem que assegurar que o partido está vendo, olha, a candidata está fazendo campanha, ela está pedindo voto, ela vai ser votada. E, às vezes, não é assim, por questões conjunturais, só para pegar como gancho ainda São Francisco. Lá, no caso, o que houve no meio da campanha dessa candidata? Ela entrou num litígio com a mãe, desculpa, com a avó paterna, quer dizer, com a mãe do seu ex-marido, pela guarda do filho, no meio da campanha. Então, ela viu que aquele fato não permitia que ela se dedicasse à campanha e ela, por conta própria, abandonou. No caso lá, o juiz entendeu, aceitou, entendeu que esse fato fugia à normalidade e que era um motivo para poder isentá-la ou não ensejar punição a ela e aos demais integrantes da chapa. Porém, eu digo a você, e falei isso ao advogado que estava pela chapa concorrente, pelo outro partido. Se isso chegasse ao TSE, eu tenho quase certeza que todos seriam cassados. Que os três teriam seus mandatos cassados. Então, hoje, o candidato, o pré-candidato, ele tem que zelar, e também o partido tem que zelar, tem que escolher bem suas candidatas, tem que assegurar que elas vão se dedicar, tem que prover estrutura, tem que prover recursos. Não é chegar, olha, vai, se vira. Então, as mulheres, as candidatas, têm que ser estimuladas, têm que ter uma estrutura que dê suporte para que ela possa ter uma candidatura efetiva. E ainda só quando você fala da questão do grau de influência que isso pode ter no pleito. Então, para eu poder configurar fraude, eu preciso provar que, de fato, aquela fraude impactou, atrapalhou o equilíbrio das eleições. Então, que alguém, por conta de um fato, ele obteve uma vantagem em detrimento dos demais. Então, João, se eu tiver lá, por exemplo, um fato ilícito, por exemplo, vamos pensar que tenhamos alguma contratação de servidores provado que foi com o fim de obter voto. Uhum. Vamos pensar aqui em ambos genéricos. Se forem 3 servidores, 5, 10 servidores, impacta numa eleição de alguém? Não acredito. Mas aí são 500 eleitores, são 1.000 eleitores. Aí sim. Então, para o TSE, para o TRE, na análise da fraude, na análise do poder lesivo, da capacidade que aquele fato teve de repercutir nas eleições, é essencial que eu analise a relevância, se aquilo de fato teve impacto com o fim de desequilibrar e se de fato aquilo poderia ter culminado na eleição ou na não eleição de alguém. Olha, eu ouvindo você aqui, fico com receio de não aparecer um instrumento novo de cooptação, né? Tentar tirar as mulheres do outro partido durante o pleito, né? Esse é um ponto relevante. Isso daí, de fato, em Campos aqui, um dos argumentos que foi dito pelos 6 que foram cassados é que uma delas teria sido cooptada para poder não fazer a campanha e se alinhar com outro grupo. Mas cabe agora ao partido, ao seu presidente,
verificar dia após dia as redes sociais dessa candidata, se ela está fazendo campanha, se ela está se empenhando. E na dúvida, se não tiver, troca. Se não tiver, não tem outra candidata que possa substituí-la. Retira candidaturas masculinas e equilibra o percentual 70-30. Senão, todo mundo pode perder. Ele pode ter 1, 2, 5 vereadores eleitos e todos perderem as cadeiras. E todos os votos serem nulos. João, vamos falar agora da realidade, não só no campo jurídico, na realidade política. Né? A gente sempre conversou, a gente sempre falava sobre os cenários. Como que você está acompanhando aqui o cenário de Campos? Você tem o prefeito Vladimir como pré-candidato à reeleição, tem muitas candidaturas surgindo, muitos nomes surgindo como pré-candidatos, mas teve também uma perda significativa no tabuleiro, que foi a retirada da pré-candidatura da ex-prefeita de São João da Barra, Carla Machado, por questões jurídicas. Também né? jurídicas. Também jurídicas. Então, qual é a sua análise do tabuleiro hoje? Então, hoje ainda estamos no início do processo, ainda estão surgindo novas candidaturas a todo momento, surgindo novidades, pessoas entrando e saindo. Então, ainda eu acho que nós estamos ainda definindo as peças do tabuleiro. Embora tenha de dar razão a você, Carla, eu acho que talvez fosse uma das peças principais desse xadrez. E acho, pelo menos pelas pesquisas que eu tinha visto, ela se encontrava em segundo lugar, uma votação expressiva. Afinal, foi prefeita 3 vezes, né, do município. 4 vezes, 2 mais 2. Do município vizinho de São João da Barra. Também numa questão que eu até comentei aqui na Folha da Manhã, lá na Folha da Manhã, que a dúvida jurídica, se era possível, se cabia ao TSE conceder a ela a possibilidade de um terceiro mandato, se essa eleição de Campos ela poderia configurar um terceiro mandato para prefeito ou não. Então, eu tinha dito que, de fato, o TSE já havia analisado casos similares a esse e entendi o seguinte, um caso lá no Ceará, em que um prefeito de uma cidade foi eleito 2 vezes consecutivas, tentou se eleger para governador, não conseguiu, e aí, no município vizinho, tentou ser prefeito. E aí o TSE entendeu que, nessa hipótese específica, configuraria o terceiro mandato. No caso de Carla, eu até disse a Aloísio, na época, eu falei, Aloísio, de repente, o fato dela assim, ter conseguido se eleger deputado estadual, isso poderia zerar, poderia fazer ali uma ruptura nos mandatos até então que ela possuía. Porém, o TSE, nesse momento, disse, olha, nós estamos perto de uma eleição, o que nós decidimos agora, de novo, ou que venhamos a inovar esse cenário jurídico, eu posso impactar, eu posso influenciar nas eleições. Depois, quem sabe, eu analiso. Então, a Carla, pela lógica atual do TSE, ela não pode se candidatar. E ficamos hoje com os grupos políticos em formação. Nós temos o Vladimir, já pré-candidato à reeleição, me parece, até pelas pesquisas, com uma chance grande de se eleger. E a dúvida, me parece, é se nós teremos segundo turno ou não, se os votos de Carla conseguirão ser transferidos para o grupo de Rodrigo, para o grupo de Madeleine, que me parece ainda candidata, embora só saibamos depois das convenções, e nós também só saibamos depois das convenções quantos partidos vão se alinhar com o grupo dela e quantos vão se alinhar com o Vladimir. Então, acho que ainda definir cenário político em Campos ainda é prematuro. João Paulo, queria mais uma vez agradecer a você pela participação e deixar aberto aqui o convite para outras oportunidades e as consultas de sempre, né? A honra é minha, um prazer, um privilégio. No meu escritório eu lido com muitas áreas, mas
O eleitoral é aquilo que que move paixões e me deixa, me inclina e me faz encantar. Então, prazer imenso. Falar sobre o que se gosta é muito prazeroso. Obrigado, João. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.